Eu sou a Thay Eu sou a Paula, e nós somos Elefante de Franja. Somos apaixonadas por cinema e fizemos esse canal para compartilhar essa paixão com vocês. Então, se você não sabe o que assistir, acompanhe a gente nas nossas redes sociais que postamos dicas, análises e curiosidades todos os dias. Aqui num formato mais solto, a gente escolhe um filme da nossa preferência e faz uma análise mais aprofundada dele. Para cada episódio, uma de nós escolhe um filme a ser analisado ou aceitamos dicas dos nossos ouvintes também. Então, a gente vai estar falando aqui dos mais diversos tipos e gêneros do mundo do cinema. Se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, se inscreve lá e não esquece de ativar o sininho no YouTube para receber notificações. Bom episódio! Hoje vamos falar sobre Segredos de um Escândalo, título original May December, estrelado por Julianne Moore e Natalie Portman. É um filme de 2023 dirigido pelo Todd Haynes. Todd Haynes, conhecido por filmes como Carol e Velvet Goldmine. Esse filme ele estrelou em Cannes e depois da sua estreia, a Netflix adquiriu os direitos de distribuição dele nos Estados Unidos. Ele ainda não está aqui no Brasil no ar, vai entrar em cartaz provavelmente no ano que vem. Mas ele já tem nota no IMDb e a nota é 7.1. Vamos lá para a sinopse. A Grace é 23 anos mais velha do que seu marido Joey. E esse relacionamento começou quando ele tinha apenas 13 anos, causando um grande escândalo nos jornais da época. 20 anos depois, eles estão mandando os 2 filhos mais jovens dele para a faculdade e se preparando para ficar com a casa vazia. Só que a rotina deles vai mudar com a chegada de Elizabeth, uma atriz que foi escalada para interpretar a Grace em um filme. E durante os processos de estudo dela, o Joey entra em questionamento e a relação da família deles começa a mudar. E bora lá para algumas curiosidades sobre esse filme. A Julianne Moore não tinha percebido em cena que a Natalie Portman estava improvisando imitar alguns gestos da personagem dela. Logo no começo ela não percebeu isso, e depois ela começou a perceber que ela estava fazendo isso de improvisação. O Charles Melton, que faz o Joey, ele teve que engordar quase 20 quilos para fazer o personagem. O filme foi gravado em 23 dias. O filme é baseado na história real da professora Mary Kay, que abusou do aluno de 12 anos na época, e depois ela cumpriu um tanto de pena, saiu da cadeia, casou com ele, teve alguns filhos, eles acabaram se separando, e ela acabou falecendo com 58 anos. E mesmo separados, ele ainda mantinha contato com ela. Diferente do filme, que eles contam que o menino tinha 13 anos na época, o caso real ele tinha 12 anos. E ele engravidou ela com 12 anos. Quem enviou esse roteiro pro diretor Todd Haynes foi a Natalie Portman, que sempre quis trabalhar com o diretor, mas nunca tiveram um projeto que ele enxergasse ela como personagem. Bora lá para nossas análises. May December foi um filme escolhido pela Paula. E já vou pontuar que foi escolhido antes de uma de nós, nenhuma de nós assistir ele. A gente falou assim, não, estão falando sobre ele, vamos falar sobre ele, vamos assistir. Deve ser bom. Deve ser bom. Minhas opiniões sobre o filme. Particularmente, eu não gostei muito do filme. Eu vou pontuar algumas coisas que eu achei interessante e as coisas que eu não gostei. Dos artifícios do cinema que foram usados, uma coisa que eu gosto que o diretor usa no filme é da trilha sonora bem agressiva, até passivo-agressiva. Às vezes a gente tá no meio de uma cena e de repente ele coloca uma trilha bem... Tadam, lembrando um filme um pouco mais antigo. Eu gosto desse estilo de filme, que ele mostra quase que você está assistindo um filme mesmo. Não tem aquela pegada muito real ou um som sutil. Ele tá ali e te quebra mesmo pra cena onde você está vendo. Eu gosto, dependendo do filme, eu gosto de como isso é aplicado. Mas eu sinto muito que o filme, ele faltou muito fundamento de roteiro, sabe? Ele basicamente construiu esse... Lógico, foi baseado numa história real, né? Num crime real. Não vamos aqui deixar de falar que o que a mulher fez foi um crime. E uma das coisas que talvez é o que o diretor quis passar é talvez mostrar que nem todo criminoso tem cara de criminoso, porque a Grace... Eu achava ela psicopata, provavelmente ela era bem doidona, né? Lógico, ela era criminosa. Mas tinha alguns momentos que ele mostrava até um lado
meio desesperador humano dela. Não que criminosos não sejam humanos, mas mostrava um pouco, tipo, ela com a família, mas com a família que ela constituiu com um ato criminoso. Isso era meio estranho. Então o filme ele te deixa desconfortável. Então, como faltou background das histórias, a gente não acompanha direito como foi o julgamento dela, como foi o caso criminal na época. A gente só tem o período em que ela tá levando os filhos para a faculdade. Eles têm ali uma vida fantasiosa de família, ok, que é ela e o Joe, o rapaz mais novo, que já tá com 36 anos, lá no período que o filme se passa, levando 2 filhos para a formatura, indo para a faculdade. Ela trabalha de cozinheira, ele tem um serviço no hospital. Então, até ali tá ok, até a gente ver como se constituiu aquilo e como que aquilo que eles estão vivendo não é real, sabe? É tudo meio plástico, mascarado. Então isso talvez é o que o diretor tenta mostrar. Porque a personagem mesmo da Grace, a gente tem uns momentos de manipulação dela pro Joe. Porque tá claro que ela é uma pessoa manipuladora. Só que não tá tão explícito o quão ela é. Deixa algumas pontas, assim. Só que o Joe, ele é um personagem que... Ele é um adulto de 36 anos que sofreu um abuso aos 13 e ela joga pra ele que ele queria aquilo aos 13 anos. Só que a gente consegue ver na atualidade que ele já é um adulto, que ele tem problemas de confiança, ele não consegue construir, parece ele é totalmente manipulado por ela. A gente não vê muito ela manipulando ele, a gente vê em alguns pontos. Mas a gente sente claramente isso nele, que ele é um personagem que foi destruído, sabe? Que ele parece que ele quase não existe. Lembrou até um pouco de alguém, tipo, quase tomando o corpo do cara, sabe, do Corra. Lembra que a pessoa tá lá, socorro, socorro. Porque ele teve a infância dele roubada dele, né? Não só a infância, porque se ele continuou esse relacionamento, ele teve basicamente a vida dele inteira roubada por um ato criminoso ali. Mas tá. Então a gente tem isso jogado mais na atualidade. Eu senti que faltou um pouco de background. Mas o filme deixou... Eu entendo que ele deixou espaço mais para as atuações da Julianne Moore, que a atuação dela tá muito, muito incrível, tá bem intensa. E a personagem principal, que é a Natalie Portman, o mais legal dela é que ela é uma atriz, então o trabalho dela é interpretar outra pessoa para você acreditar que ela é outra pessoa. E ela tá ali para estudar uma pessoa e ela tá ao mesmo tempo estudando essa pessoa e enganando a gente também, além dela. Porque a gente sabe que ela sabe que... A gente sabe que ela sabe que a Grace é uma criminosa. Mas ela tá entrando dentro da casa dela para tentar entender um personagem. Então, quando ela tem um contato com ela ali, ela finge que é tudo ok. Que ela tá numa casa de uma família comum. Que ela tá ali estudando ela. Então, para poder tirar o máximo possível daquilo. E, às vezes, ela até engana a gente. Porque eu olho e falo assim, nossa, mas não é possível que essa mulher tá tão ok com as coisas. Mas isso aí é um pouco do próprio... Você vê da aspiração que ela tem de se sobressair no trampo dela como atriz, sabe? Ela tá ali comprando uma mentira pra poder transmitir a mentira da personagem. Então isso eu achei legal dela, da personagem dela. Só que nem eu comentei, faltou narrativa e os espaços que sobraram pro filme foi de interpretação das duas. E as melhores partes são da Natalie Portman sozinha, tentando absorver a personagem. De interpretação, para mim, foram as melhores partes, na minha opinião. Sobre a fotografia, feito bastante uso de espelhos no filme, como uma forma de tentar mostrar a verdadeira face dos personagens. Então ele usa em vários momentos, até a própria Elizabeth tentando ver se ela tá fazendo a expressão correta, se ela tá ficando parecida com a Grace para interpretar aquele personagem. E um dos momentos que a gente tem de estralo, onde a gente vê que a Elizabeth tá fingindo aquilo, que ela não acha normal tudo isso, é uma cena em que elas estão junto numa loja de vestido e a filha da Grace tá provando um vestido pra formatura. E ela chega com um vestido que ela amou, que era de alça fina. E a Grace faz meio que uma ofensa pra ela, disfarçada de elogio, falando assim, o pessoal da sua geração não tem vergonha de mostrar o corpo, mesmo que não seja nos padrões. Ela faz um comentário super ofensivo e cruel, sabe? Tá filmado na hora no espelho e um leve momento a gente vê a cara de repulso da Elizabeth com esse comentário que ela fez. Então, naquele momento que traz ela de volta pra gente, sabe? A Elizabeth, ou ela tá aí, tá na realidade ali.
Mas é basicamente isso. Outra coisa interessante também foi que o Joe, ele tem uma das coisas que é verdadeiramente dele, que nem eu comentei. Ele é um personagem perdido, é que ele cuida de umas lagartas. E é até legal essa analogia, porque as lagartas, elas têm o processo da metamorfose, de virar borboleta. E eu sinto que ele é um personagem que basicamente foi preso, sabe, impedido de desenvolver por conta do que ele sofreu e acabou ficando preso ali nessa vida que não era para ter existido, porque ele perdeu muita coisa e acabou ainda construindo um negócio inconstruível. Mas a minha opinião geral é isso do filme. A gente percebe essa parte que ele sente que perdeu a juventude, que ele não conseguiu ser criança. Eu senti ela mais forte quando ele tá fumando maconha com o filho no telhado. E eu acho que o momento, ver o filho ali que vai sair de casa, viver tanta coisa e até o efeito do narcótico mesmo, da droga ali, fez ele chorar e falar: filho, toma cuidado porque coisa ruim acontece, mas você tem que viver sua vida. Eu senti que ele se abriu um pouco nesse momento, sabe? E o filho dele, como qualquer jovem, não soube acolher, né? Só deu uma protegida no pai ali para não acontecer nada demais, porque eles estavam no telhado, para a mãe dele não descobrir, mas nessa questão emocional, assim, ele deu uma ignorada, ele não conseguiu, acho que entender muito o lado do pai dele, né? É aí que a gente vê, o filho dele já estava indo para a faculdade. Era um rapaz de quase uns 17 anos, provavelmente. Eu acho que uns E não 18. conseguia absorver isso. Você imagina um menino de 13 anos. E o Joey, ele começa a entrar em parafuso quando a Elizabeth começa a questionar algumas coisas de leve, parecendo só puxar um assunto, mas na verdade ela quer se aprofundar na visão do Joey do que aconteceu, né? E esses questionamentos fazem ele questionar a própria Grace um dia à noite, do tipo, se a gente é tão apaixonado assim, igual a gente quer transmitir para as pessoas, se a gente tem essa relação tão forte, por que você não conversa comigo, sabe? Ele quer discutir o que aconteceu no passado, porque ele se sente enganado por ser tão jovem e ter uma decisão tão importante para tomar, igual foi tomada por ele, que é ela engravidou, então vamos ficar juntos. Vamos ter mais filhos, vamos construir uma vida. E a gente vê que não foi escolha dele, né? Mas, quando ele levanta essa questão para ela devolve a culpa toda nele, igual você comentou. Ela fala, mas você que me seduziu. Eu sou uma pessoa muito ingênua. Você que me seduziu, você que estava no comando. Você que quis fazer as coisas comigo. No caso da vida real, eu acredito que não foi dessa forma. Mas no filme parece que um amigo dele fez uma aposta para ele sair com a professora. Então ela usa meio que isso de arma contra ele, sabe? De, você que quis, não era eu. Eu era casada, eu estava quieta na minha... Mas a gente vê através de cartas, através de situações e, poxa, é crime, né? A gente sabe que é errado isso. Mas ela consegue manipular ele usando essas ferramentas. Tem um momento que a atriz Elizabeth, ela fala pra ele, quando os dois estão sozinhos, ela fala pra ele que ele é jovem, que ele pode recomeçar, que ele tem uma vida inteira pela frente ainda. E ele fala que ele não pode deixar ela porque ela depende muito dele, que ela é muito sensível. E tem algumas cenas que dá pra ver essa manipulação de aconteceu alguma coisa com uma encomenda de bolo, a pessoa cancelou. Ela chora inconsolavelmente, assim, nos braços dele. Ela, em alguns momentos, se faz tão sensível que ela precisa muito da ajuda dele, assim. E ele vai cada vez mais anulando as vontades dele, se anulando como pessoa para poder preencher esse vazio que tá nela e fingir que tá tudo bem. Porque, coitada dela, né? Se ele sair de casa, se ele reclamar alguma coisa, coitada. Ela não tem condição de lidar com a situação, sabe? E é soco no estômago atrás de soco no estômago esse filme, porque geralmente esse tipo de caso acontece o inverso, de um homem mais velho cometer o crime contra uma menina mais nova. E só que aí mostra que não tem dessa, sabe? Por mais que é moleque,
Ele tá suscetível a isso acontecer também. E não tem justificativa, gente. Não tem como uma aposta de moleque a mulher falar que você deu em cima, sendo que um moleque tinha 13 anos e ela 36. Não tem cabimento nenhum, não tem sentido nenhum. E ela já era casada, já tinha uns 2, 3 filhos com o marido. E é interessante ver também que eu percebo que as duas personagens principais têm o mesmo problema de ser egocêntrica, meio narcisista, assim, tudo gira em torno das duas. Porque chega certo momento que um dos filhos da Grace dá uma informação pra ela. Fala, ela é assim porque ela foi abusada quando tinha 12 anos pelos irmãos mais velhos dela. A Elizabeth, eu percebi que ela sentiu que ela encontrou um fechamento de não. Agora eu entendi a motivação da personagem que eu vou interpretar. E ela estava satisfeita, ela parecia estar feliz que ela conseguiu cumprir o trabalho dela de estudar a personagem. Na última cena da formatura dos gêmeos, a Grace fala, eu espero que você não tenha acreditado no que o meu filho falou sobre eu ter sido abusada pelos meus irmãos. E daí a gente vê na cara da Elizabeth, mesmo de óculos escuro grandão, a gente vê a decepção dela, porque desmoronou aquela razão, aquela motivação da personagem dela ter feito o que fez. Aí a gente percebe na última cena dela fazendo o papel da Grace mesmo, numa cena de romance com, entre aspas, né, com o personagem do Joey, que ela ficou obcecada pela personagem. Tanto que ela pede pra fazer mais takes do que o diretor pede, porque ela sente que, não, a próximo take eu vou me aprofundar mais na personagem. Mas eu acho que isso foi um pouco arruinado com essa quebra do que ela acreditava que era a justificativa pra ela ser daquele jeito. Exatamente. No geral, eu não gostei muito do filme também, não. Eu concordo com tudo que a Thay falou. Falta profundidade. Eu acho que o tema me chamou a atenção porque, eu acho que uns meses antes eu tinha visto uma matéria a respeito de um caso que aconteceu nos Estados Unidos, que não era nem esse famoso da Mary Kay, era outro. Mas as idades bem próximas, assim, de professora com aluno, sabe? E me chocou ver os comentários na internet, embaixo da matéria. De homens falando, nossa, que menino sortudo, nossa, meu sonho era minha professora abusar de mim. Me impactou isso, sabe? Dessa romantização de abuso quando é de mulher mais velha pra criança, menino, sabe? Então, me chamou a atenção o filme por conta disso, porque era um assunto que eu tinha lido. Mas, no geral... Faltou pra você fortalecer ao entendimento desse tipo de situação, desse tipo de crime, sabe? Faltou, eu acho, narrativa pra justificar tudo isso e deixar a gente mais... Até mesmo com o personagem do Joey, eu acho que falta tempo de tela, falta profundidade, falta background pra gente sentir mais pena dele. A gente tem pena da situação, mas não do personagem. Eu não senti essa empatia por ele. Porque ele me pareceu um personagem estático. Não sei, eu não gostei. Eu não sei se foi da atuação do ator, não sei se foi do roteiro que escreveram pra ele, mas eu não senti muitas emoções nesse filme. É que o filme se passa na casa dela no período com a Elizabeth lá. Então a gente tá vendo um negócio mascarado já também. Provavelmente essa foi a proposta, mas não me agradou muito também, porque é um assunto delicado. Esse filme ainda não chegou no Brasil ainda, mas já está sendo falado. Então muita gente não vai gostar dele porque ele é, tipo assim, ele incomoda. Ele é de um tema polêmico e criminal, o que não foi trabalhado tanto como crime no filme. Talvez isso que tenha incomodado um pouco a gente. Então o que salva é as interpretações das duas. Mas, no modo geral, eu não sei. Falaram que ele talvez estava no radar do Oscar. Eu, na minha visão, não entraria, não. Em nenhuma categoria, eu acho. Talvez melhor atriz, talvez. Mas não sei se... Não sei também, sabe? Eu sei que a atuação é um negócio que ajuda a segurar filme, mas a atuação sem uma narrativa muito construtiva também atrapalha. Porque ela tem umas atuações ótimas no filme, só que são pontuais, então não carrega tudo. Uhum. Não carrega toda a narrativa junto pra sustentar aquilo. Sim. Então... vamos ver o que vai acontecer com esse filme aí nos radares do Se você gosta de assistir filmes favoritos de premiação, a gente
recomenda esse porque tá na lista, mas se você só quer assistir um filme pra passar um tempo ou assistir alguma coisa legal, eu particularmente não recomendo. Eu também não. Só se vocês tiverem muita curiosidade, assim. Isso aí, não dá pra falar só do filme que a gente gosta também, Não, né? tem que Vamos falar dos de polêmicos todos. também. É isso aí, pessoal. Se vocês têm mais alguma sugestão de filme pra gente falar aqui, é só comentar nas nossas redes sociais. E é isso aí, até a próxima. Tchau! Tchau.